Vamos iniciar a correção do simulado de janeiro de 2025. A nossa primeira questão é a alternativa de número 4, uma questão da Banca Vunesp, ano 2020, fármacos que empregados em uma dose única pré-operatória, isso já é uma boa dica, por tempo restrito, não produzem efeitos adversos clinicamente significativos, não interferem no mecanismo de hemostasia e reduzem a síntese dos leucotrienos, termina de fechar a resposta correta, que é corticoides. Então, os fármacos que têm essas características são os corticoides. No nosso caderno de farmacologia, parte 1, nós temos no início as descrições de farmacologia, os termos mais comuns. Depois nós temos o mapa de dor e após o mapa de dor nós iniciamos analgésicos anti-inflamatórios não esteroidais. Para entender a ação dos anti-inflamatórios, sejam não esteroidais ou esteroidais, e separar onde cada um deles age, a gente precisa entender a cascata do ácido araquidônico, que eu já trouxe aqui em algumas questões e fiz questão de trazer de volta, porque é muito cobrado em várias bancas, inclusive na Vunesp. Então, nós temos uma lesão tecidual. Quando essa lesão tecidual ocorre, pode ocorrer em alguma rotina do dia a dia e um trauma acontecer. Então, essa cascata ela é desencadeada algumas vezes na nossa vida. Só que ela acontece tanto por um trauma simples cotidiano, quanto por uma cirurgia, por exemplo. Então, em uma intervenção cirúrgica, nós vamos promover uma lesão tecidual. A partir da lesão tecidual, da membrana celular, nós vamos ter liberação de fosfolipase A2. A fosfolipase A2 é uma enzima que vai iniciar a formação do ácido araquidônico. Sem ela, nós não temos ácido araquidônico. E quem é o ácido araquidônico? Ele é um fosfolipídio componente da membrana celular que é muito instável. A sua instabilidade gera subprodutos que vão acabar gerando os sintomas e os sinais da inflamação. Então, quando o ácido araquidônico recebe a ação da fosfolipase A2, fica muito instável e extremamente excitável, ele também vai receber a ação das ciclooxigenases. Essas ciclooxigenases, ao agir no ácido araquidônico e estimulá-lo mais ainda, vai gerar algumas reações que estão seguindo as setas rosa. Então, nós vamos ter formação de prostaglandinas, que acabam gerando o quê? Vasodilatação, edema e rubor como resultado e presença de histamina e bradicina. Nós vamos ter estímulos dos nossos receptores que vão gerar dor e percepção da dor lá no córtex cerebral. Nós vamos ter ainda as prostaglandinas agindo no hipotálamo, aumentando a temperatura e gerando febre. Então, prostaglandina leva o quê? Edema e rubor, dor e febre. Já as prostraciclinas vão levar à vasodilatação do endotélio sistêmico e dos rins. E os tromboxanos vão agir na produção das plaquetas, o que vai haver um aumento do número das plaquetas e um aumento da agregação plaquetária. E por isso que essas alterações vão gerar lá na frente consequências no uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles agem inibindo a ciclooxigenase. Eles agem inibindo as COX 1, 2 e 3. Logo, os resultados de edema e rubor vão diminuir, a dor vai diminuir, a febre vai diminuir, mas também eu vou diminuir a vasodilatação do endotélio e dos rins. Por isso que lá na frente ele dá sobrecarga renal, ele traz problema cardiovascular. Na agregação plaquetária, o normal é que a plaqueta se agregue e faça a sua ação. Quando eu inibo a ciclooxigenase, utilizando um anti-inflamatório não esteroidal, o que é que eu vou conseguir? Uma não agregação plaquetária, logo o paciente vai ter um sangue mais fluido, entre aspas. E por isso que a gente usa o ácido acetilsalicílico nos pacientes. Já a lipoxigenase, ela só consegue também agir após da incidência da fosfolipase A2 no ácido araquidônico. Ela vai agir no ácido araquidônico, os leucotrienos serão liberados e nós vamos ter broncoconstricção e quimiotaxia. Se eu não tenho
fosfolipase A2, eu não vou ter broncoconstricção. Por isso que o paciente com asma, eu prefiro usar o quê? Um corticoide. Quando eu entro com corticoide, o que é que eu estou fazendo? Eu estou inibindo fosfolipase A2. Logo, tudo que fica abaixo dessa cadeia aqui não acontece. Quando uma questão me pergunta como o corticoide age, ele age inibindo fosfolipase A2 e, por consequência, é um dos poucos medicamentos capazes de agir nos leucotrienos. Ele também vai conseguir inibir a formação de dor, de edema, de febre, porque ele vai estar agindo no início da cascata e não vai adiantar a ciclooxigenase agir, porque a fosfolipase A2 nem foi liberada e o ácido araquidônico não ganhou sua forma ativa ainda. Retornando para a questão, a síntese de leucotrienos, independente de quais leucotrienos seja, está diretamente relacionada a quê? A presença da fosfolipase A2. Se eu uso o corticoide, que é o anti-inflamatório não esteroidal, o anti-inflamatório esteroidal, né, que é o sinônimo de corticoide, eu acabo inibindo os leucotrienos e eles não vão ter a sua produção ou vão ter produção reduzida. Já que você vai fazer prova da VUNESP, eu te recomendo revisar o mapa de anti-inflamatórios esteroidais ou corticoide, que são sinônimos, porque as principais indicações são prevenção de hiperalgesia, controle do edema, por tudo que a gente acabou de ver, indicado em exodontias de cirurgias de dentes inclusos, cirurgias periodontais, enxertos ósseos, cirurgias que vão ter uma intervenção muito grande. Lembre-se que a dose costuma ser única e ela tem ação preemptiva, e você viu que eu comecei essa revisão dessa questão mostrando onde estava ali a parte do início do conteúdo de dor, e lá a gente tem a analgesia preemptiva para vocês poderem fazer uma revisão completa e acertar o máximo de questões relacionadas a esse conteúdo.